Impactado pela pandemia, o afastamento de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos nas escolas chegou a 13,9% no Brasil no ano passado, o equivalente a mais de 5 milhões de pessoas na faixa etária. Os dados são de um estudo divulgado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, e pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Educação e Ações Comunitárias, e foi apresentado na manhã de quinta-feira. Os dados analisados foram colhidos a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNDA/Covid-19. No Rio Grande do Sul, o índice chegou a 6,2% em 2020, o que significa que mais de 108,1 mil gaúchos tiveram direito negado à educação. E por aqui, foram longos meses de espera, protestos e ações judiciais, mas o retorno das atividades presenciais vai acontecer em forma generalizada durante a pandemia. O governo do estado publicou ontem pela manhã o cronograma para isso na rede pública estadual. O calendário era esperado desde a noite de terça-feira, quando o Piratini publicou um novo decreto colocando o Rio Grande do Sul todo em bandeira vermelha e, dessa forma, permitindo o retorno das atividades em loco nas escolas. De acordo com a Secretaria Estadual da Educação, as aulas na rede pública estadual serão no modelo híbrido. Serão aulas presenciais e também atividades remotas. Os estudantes que permanecerem apenas no modelo remoto deverão participar das aulas por meio da plataforma Google Sala de Aula. Já aqueles que tiverem dificuldades para a utilização da ferramenta deverão ter acesso aos conteúdos por meio da retirada de materiais físicos nas escolas, isso mediante um agendamento e obedecendo os protocolos de saneamento. E a quinta-feira marcou também a reabertura das escolas para os alunos da rede de ensino municipal de Porto Alegre. De acordo com a prefeitura, são mais de 32 mil estudantes do primeiro grupo, composto pela educação infantil e pelos primeiro e segundo anos do ensino fundamental. No dia 10 de maio, é a vez do terceiro ao quinto ano. São cerca de 13 mil alunos. Uma semana depois, no dia 17, retomam as atividades presenciais os alunos do sexto ao nono ano. Em 24 de maio, voltam os estudantes do ensino médio, ensino técnico e do ensino normal. No mesmo dia, se iniciam os cursos de educação de jovens e adultos, o EJA, com cerca de 5 mil estudantes. E o cronograma se completa no dia 31 de maio, com a volta da educação especial. No Direto ao Ponto desta sexta-feira, dia 30 de abril, nós falamos sobre esse retorno, os riscos e os protocolos necessários. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos. Máscaras, álcool em gel, termômetros. Esses são itens essenciais para a volta às aulas no Rio Grande do Sul. Eles deverão estar disponíveis a todos os profissionais da educação e estudantes. Segundo orientações, as salas de aula deverão permitir a circulação de ar, e todos os espaços da escola com circulação de pessoas, com atenção especial para aquelas superfícies tocadas frequentemente, deverão ser higienizadas antes do início das atividades em cada turno e sempre que necessário. O compartilhamento de objetos de qualquer natureza, como materiais escolares ou alimentos, está vedado. E, além disso, o percentual de ocupação de cada escola será diretamente relacionado à área útil do ambiente escolar, respeitando o distanciamento interpessoal de no mínimo 1,5 m, o que condiz com o teto de ocupação de uma pessoa a cada 2,25 metros quadrados de área útil. As instituições de ensino que não estiverem adaptadas às orientações sanitárias por parte do governo deverão manter as aulas no modelo remoto, até que os ajustes necessários sejam concluídos. Os locais devem demarcar os espaços da escola para a utilização comum, conforme os protocolos sanitários, atentando para a diferença de distância com máscara em sala de aula e sem máscara para a alimentação. As equipes diretivas das escolas devem organizar uma sala para isolamento,
que deve ser utilizada se houver necessidade em função de sintomas conforme previsto no plano de contingência. A carga horária diária para o ensino fundamental deverá ser composta por 3 horas presenciais e 1 hora remota. No ensino médio, ela será de 3 horas presenciais e 2 horas remota. Mas não são todos os municípios gaúchos que vão retomar as atividades. A minha colega Fernanda Bassoa traz informações sobre o caso da cidade de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Em Canoas, o retorno às atividades presenciais não vai acontecer neste momento. E isso foi decidido pela própria população. Na última quarta-feira, a Prefeitura lançou uma enquete que ficou disponível no site da administração por 24 horas e questionava a população sobre o retorno das aulas presenciais. O resultado da pesquisa apontou que 75% das pessoas preferem o retorno às salas de aula somente após a vacinação dos profissionais da educação. Outros 3.463 canoenses votaram pelo retorno imediato das aulas presenciais. Ao todo, 14.005 pessoas participaram da consulta popular, que ficou à disposição da população até o meio-dia de quinta-feira. Diante do resultado, o prefeito Jairo Jorge afirmou que vai acatar o desejo da população canoense, ressaltando que trata-se de opinião majoritária. Segundo ele, enquanto os estudantes não voltam para as salas de aula, as equipes da educação seguem organizando e realizando a manutenção dos espaços escolares. Além disso, de acordo com o prefeito, estão sendo adquiridos tapetes sanitizantes, álcool gel e medidor de temperatura. Mais de 19 mil uniformes e kits com material escolar foram entregues aos estudantes. Jairo Jorge garante que está engajado e trabalhando forte para que haja muito em breve a vacinação dos profissionais da educação, que totalizam 7 mil professores entre ensino público e privado. As aulas da rede municipal de Canoas, que iniciaram ainda no final de fevereiro, seguem de forma remota. A repórter Stephanie Sanders fala sobre a região do Vale dos Sinos, onde também há divergências. Aqui pelo Vale dos Sinos, a situação é diferente nos municípios. Em Ivoti, por exemplo, as aulas presenciais na educação infantil retornaram já nesta quinta-feira. E a partir da segunda, dia 3 de maio, está previsto o retorno para os alunos do 3º ao 9º ano do EJA e do ensino fundamental. Enquanto isso, em São Leopoldo, as aulas presenciais seguem suspensas. As atividades ocorrem de forma remota desde o dia 1º de março, para todos os alunos do ensino fundamental, EJA e educação infantil, com atividades em uma plataforma virtual criada pela Prefeitura da cidade. Os professores também usam formas alternativas, como grupos de WhatsApp, e há a possibilidade de os alunos retirarem atividades impressas nas escolas. Em Novo Hamburgo, o retorno das atividades presenciais acontece só a partir do dia 10 de maio, de forma escalonada. Nos próximos dias, as equipes diretivas entrarão em contato com as famílias para consulta sobre a adesão e também ao ensino híbrido, junto com a assinatura do termo de responsabilidade para que as crianças e estudantes possam frequentar as escolas. Em Campo Bom, o sistema híbrido de ensino vai voltar a vigorar a partir da próxima semana. Na segunda-feira, voltam também as aulas presenciais de educação infantil e do ensino fundamental até o 5º ano. Já o retorno do 6º até o 9º ano do ensino fundamental acontece apenas no dia 10 de maio. Com as informações do Vale dos Sinos, Stephanie Sander. Eu recebo agora Melissa Markoski, doutora em Biologia Celular e Molecular e professora de Biossegurança da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Ela também é membro da rede Análise Covid-19 e aqui nós vamos conversar sobre o que a ciência nos diz sobre Covid-19 e crianças, abertura de escolas e também faremos uma análise dos protocolos do Estado. Melissa, bem-vinda. Tudo bom, Eric? Obrigada pelo convite. Tudo bem, obrigado. O prazer é nosso em te ter aqui. Para nós começarmos, eu queria falar sobre crianças e Covid-19, uma vez que as classes iniciais têm sido apontadas como prioridade na retomada das aulas. O que é que os estudos científicos nos falam sobre essa relação? Então, no início da pandemia estava bastante confuso, porque as crianças não manifestavam quase, sintomas. Então, se acreditava que as crianças, de uma certa forma, não contraíam o vírus.
O que os estudos mais recentes têm mostrado, inclusive estudos aqui do Rio Grande do Sul, né, o EpiCovid tem uma parte que envolve as crianças, um estudo agora também organizado pela doutora Cristina Bonolino, da UFSPA, também foi focado, então, na resposta imunológica de crianças. Esses estudos têm mostrado que as crianças potencialmente se infectam, tanto quanto os adultos, porém, o sistema imune da criança, por ser mais robusto, ter menos problemas aí decorrentes do nosso envelhecimento biológico, as crianças respondem melhor, então, à infecção viral. Então, por vezes, os sintomas são leves, muitas vezes nem manifestam sintomas, mas isso em nenhum momento impede que a criança tenha o vírus e que ela transmita o vírus para outras pessoas. Eu acho que isso as pessoas confundem muito. Como a criança não desenvolve doença, então está tudo bem. Não necessariamente, porque a criança ainda assim pode carregar esse vírus para pessoas suscetíveis, para grupos de risco. Perfeito. Analisando aqui, eu estou com o monitoramento da Secretaria da Saúde aberto. A gente já tem no Rio Grande do Sul. E quais são os principais riscos associados a essas faixas etárias mais baixas? Porque os números existem, mas são baixos. Por exemplo, eu estou com o painel da Secretaria Estadual da Saúde aberto aqui, e ele nos indica que desde o início da pandemia, na faixa de 1 a 4 anos, tivemos 12.194 diagnósticos positivos, de 5 a 9, pouquinho mais de 14 mil infecções, e de 10 a 14, 19.241. Inclusive tem essa relação de crianças que desenvolvem síndrome inflamatória e podem sim desenvolver casos mais severos, né? Embora a gente saiba que isso é raro, isso tem um acompanhamento pediátrico muito interessante, mas ainda assim a gente não sabe como vai ser. Então, convém evitar ao máximo que as crianças também se infectem, né? Não é porque a criança responde melhor à doença que ela pode se infectar, porque é outra coisa. Daqui a pouco também podem surgir novas variantes, né? E serem daí um pouco mais... possam escapar, né? Da vigilância imune, como a gente chama. Melissa, falando sobre a transmissibilidade do SARS-CoV-2 e escolaridade, em diferentes níveis aí de crianças até o ensino médio, o que tem nos mostrado a ciência? Porque os adultos têm autonomia para se cuidar e a gente está fazendo isso há quase 14 meses, né? Mais de um ano já, tomando cuidados para evitar o contágio, mas as crianças não têm essa consciência tão grande. Então, ontem saiu um estudo bem robusto na revista Science, que é uma revista de alto impacto científico, realizado nos Estados Unidos, em que eles acessaram por entrevista mais de 2 milhões de pessoas, né? E aí eles separaram grupos, por exemplo, de crianças que fizeram atividades presenciais, tanto em turno integral, como acontece lá nos Estados Unidos, quanto no turno parcial, que é o que mais se assemelha ao sistema brasileiro, de 4 a 6 horas, então, em sala de aula, para essas crianças que foram. Então, o que eles viram, né? Que quanto mais você aumenta a atividade presencial das crianças, mais você aumenta o risco de levar a doença ou de ter pessoas doentes no entorno, sejam professores ou familiares. E aí, quando eles foram examinar as medidas de mitigação, uso de máscara pela criança, uso de máscara pelo professor, distanciamento entre classes, eles viram que há uma associação entre, né, utilizar ali as medidas preventivas com diminuição de risco. Só que quando eles escalonaram isso por faixas etárias, eles veem, por exemplo, que crianças dos 10 anos para cima, você tem menos problema, então você consegue mitigar o risco melhor, né? Mitigar ali a prevenção à doença de uma maneira mais eficiente. E nas crianças menores isso é um pouco mais difícil. Por que isso acontece? Porque as crianças maiores, elas já têm um entendimento mais fácil de não levar a mão ao rosto, de ter uma máscara melhor e mais bem ajustada ao rosto. Coisa que a gente não tem nas crianças pequenas, porque uma máscara mais protetiva é um equipamento de proteção individual, e você não tem isso para as crianças, né? Hoje a gente tem empresas que estão se dedicando a utilizar as camadas, né, das máscaras PFF2 direcionadas para a criança, mas é toda uma outra
uma outra situação, né? Embora a gente tenha aí camadas filtrantes bem eficientes sendo utilizadas, não é o equipamento de proteção. E nessas crianças menores, é muito mais difícil você controlar a criança levar a mão ao rosto, a criança manter a máscara bem ajustada, a criança não ultrapassar a questão do distanciamento. Se uma criança tem alguma dificuldade, um professor precisa se aproximar para dar uma explicação, para fazer um acolhimento melhor. Então, isso acontece muito mais para as crianças pequenas do que para as crianças maiores em sala de aula, se a gente for olhar por esse lado. Até o início desse mês, a maioria dos estados brasileiros estavam com as escolas fechadas para aulas presenciais, e então foram retomando gradualmente as atividades. Um caso interessante que me vem à cabeça agora é um que até virou meme na internet, que é um vídeo divulgado pelo governo do estado de São Paulo sobre a volta às aulas, no qual as crianças aparecem juntas na sala de aula, sendo que os protocolos dizem que não devem ser feitas atividades conjuntas. Então eu te pergunto, nessas experiências brasileiras, houve o cumprimento das determinações sanitárias? Então, né, isso é o que é mais complicado nos dias de hoje, porque como você vai chegar para uma criança e falar para ela não conversar com um colega, não se aproximar? Então, isso é mais um ponto importante que esse artigo de ontem da Science trouxe, são essas questões, né? Onde você tem locais que você consegue fazer esse distanciamento melhor, mais controlado, embora o distanciamento por si só não seja algo que resolve, a gente está vendo cada vez mais que um ponto principal é a emissão desses aerossóis, né, naquele ambiente. Então, você vai fazer, você está a 2 metros como a 4, 5 metros, se o aerossol vai estar presente no ar que você está respirando, né? Tanto que tem um ponto nesse estudo que também mostra isso, né? Por exemplo, classes que eram separadas com essas barreiras de acrílico, né? Fazer tipo umas ilhazinhas de acrílico, eram um pouco eficientes na questão da transmissão, porque você tem ali uma camada de ar, né? Onde a criança está respirando aquilo, independente das gotículas maiores não estarem respingando, né? Elas diretamente. Então, não adianta você querer hoje utilizar das mesmas ferramentas do início da pandemia, que eram muito mais focadas, por exemplo, a higienização, essas coisas de usar o termômetro, né, que a gente sabe hoje que febre, principalmente em criança, é um efeito bem mais secundário, né, porque a criança quase não apresenta sintoma, então isso não vai fazer grandes diferenças em termos da criança estar carregando o vírus ou não. O que hoje precisa ser muito mais efetivo nas escolas é sim atenção ao equipamento de proteção para os profissionais de educação, né? Uma boa máscara, uma máscara bem protetiva, essas questões todas sobre a ventilação dos ambientes, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente está entrando agora numa época de frio. Eu não consigo imaginar uma escola aberta 7 horas da manhã, lá com todas as janelas abertas, entrando aquele friozão da manhã, né? Em cima das crianças, sabe? Então, isso é um ponto que também, assim, e precisa ser levado e discutido em salas de aulas. Não adianta a gente pegar os protocolos lá de setembro, hoje, com novas variantes, muito mais transmissíveis, muito mais letais até, né? A gente já tem registro da P1 aí, aumentar a taxa de letalidade, então não tem como você aplicar aqueles mesmos protocolos lá de setembro. Melissa, a partir dessa sua fala, tu acreditas que os protocolos que nós temos então no Rio Grande do Sul estão ultrapassados? Porque os lendo a gente pode ver que não existe, por exemplo, uma determinação em quanto a qual tipo de máscara deve ser usada. Nós sabemos que hoje a PFF2 é a mais recomendada para lugares fechados e para conter as novas variantes do SARS-CoV-2. E isso países como a França e outros Estados-membros da União Europeia determinaram em suas diretrizes para a reabertura das escolas. Somente o uso dessas máscaras ou máscaras cirúrgicas, nada de máscaras de pano. Eles estão nesse sentido, porque pelo menos a máscara cirúrgica, né, para crianças e para profissionais de educação, uma máscara cirúrgica de tripla camada. O que a gente tem visto, eu recebo relatos, né, de professores do município, de algumas cidades do interior do Rio Grande do Sul, por exemplo, e são máscaras totalmente que foram fornecidas pelo município não adequadas. Então, como que você vai proteger os profissionais de educação
além de proteger as crianças, obviamente, né? É se você não está fornecendo aquilo que é o mais adequado à proteção. Já não tem vacina, né? Já não tem vacina para início de conversa. E aí você ainda não fornece essas medidas, então, de mitigação que são necessárias, a coisa fica bastante difícil. Eu acho que isso é o mais difícil dos pais entenderem, né? Os pais têm as suas crianças, querem a volta às aulas, todo mundo sabe da importância disso para a saúde mental da criança, né? Para a saúde mental de todos, né? Mas precisa se entender que aonde as crianças, os pais e os profissionais de educação são colocados juntos numa situação onde não há o uso da capacidade ali preventiva de uma maneira muito adequada, as pessoas sim estão se contaminando. O boletim da Procempa do ano passado, ele mostrou um aumento de setembro a novembro, final de novembro, foi mais ou menos assim, ó, a cada 2 profissionais de educação, a cada 2 professores, você chega no fim de novembro com 65 professores contaminados. A cada 2 funcionários, 44 funcionários contaminados ao final do período, né, desses 2 meses ali. Então, mesmo que não se tenham surtos, grandes surtos, como se diz, você tem sim a contaminação, e você tem que pensar que essa contaminação indiretamente está sendo levada para as comunidades, né? Nas comunidades mais pobres, enfim, nas comunidades que sejam, né? Essa contaminação está passando adiante. Então, se hoje nós temos 2,2 milhões de estudantes no estado para retornar às aulas, que retorne, por exemplo, 1/3 deles, né? E que você tenha, sei lá, mais de 700 mil crianças voltando às aulas. Se cada criança passa para 6 pessoas, em que número a gente vai chegar daqui a pouco? Então, tudo isso que a gente conseguiu controlar até agora, diminuir esses números horríveis que nós tivemos em novembro, toda essa sobrecarga em cima da saúde, né, dos profissionais de saúde, do sistema de saúde de uma maneira geral, onde a gente não tinha nem remédios aí para as pessoas que estavam saindo de intubação. Quando a gente começa a conseguir controlar isso, a gente tem todo esse outro, vou dizer, problema, porque a gente precisa lidar com a pandemia, na minha visão, né, de biossegurança, antes dessas outras coisas. Eu entendo os problemas, eu entendo enfim, toda a dificuldade da criança depois de retomar essas coisas, né? Mas vamos pensar o seguinte também, a criança volta agora, volta todo mundo aí, explodem os casos, né? Acontecem, enfim, mais uma nova explosão de casos, suspende tudo de novo. Eu acho isso tão pior. Então, tu acreditas que essa decisão de reabrir as escolas ela é mais política do que técnica? Porque já esperamos tanto tempo, por que não esperar um pouquinho mais para ter uma segurança maior com vacinação para professores que esperamos que seja liberada pelas autoridades? O governo alega justamente isso, ele se preocupa com essa questão, então, do limite do que as pessoas podem suportar, do limite do que as crianças podem suportar. Tem uma preocupação muito verdadeira, que é com as mães que não têm as creches para deixar as crianças e precisam trabalhar. Só que, assim, teria que ser dado uma orientação para isso e subsídios, né, financeiros aí para isso, pensado já há meses atrás. Antes, né, quando começou o crescimento de casos em setembro, e os cientistas começaram a reportar isso, olha, a coisa vai ficar feia, ninguém deu ouvidos, né? Então, tipo, agora, enfim, chegou março do jeito que chegou e, não fomos avisados. Não, todo mundo foi avisado, todo mundo sabia o que ia acontecer, de acordo com o que aconteceu no final do ano. A outra questão é vacinas, né? Os pais estão interessados que as crianças retornem às aulas, mas a gente não vê movimento em prol de testes de vacinas para as crianças. A Pfizer está testando em crianças, a Johnson está testando em crianças, né? Estão começando a procurar o Brasil para testar suas vacinas. Por que a gente não tem movimentos, então, em prol disso?
enfim, vamos levar não sei mais quantos meses para depois termos vacinas para as crianças, né? Porque depois que vacina todos os adultos, aí beleza, agora as crianças que se contaminem, sabendo que podem surgir outras variantes, mesmo no núcleo das crianças. Então, eu acho que está faltando uma visão de governança sobre esses fatores. E isso é muito importante para que a gente consiga tentar diminuir a transmissão dessa doença e toda essa situação que nós vivemos hoje. Em quais condições, então, as escolas devem reabrir? Que exemplos mundiais a gente pode seguir? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que muitos dos países, vamos pegar aqui os países da União Europeia, né? Eles fizeram lockdowns e medidas restritivas bem severas, né, em comparação às nossas aqui. O Rio Grande do Sul teve uma bandeira preta inexistente, porque a gente vê tudo aberto praticamente, né? Sim, não teve as aulas, mas a gente teve muitas coisas abertas. Então, assim, esses países fizeram medidas bem restritivas e conseguiram controlar bastante os números, tá? Quando eles voltaram com as aulas, também houve um grande comprometimento da população, tanto com as questões de higienização, quanto com essa questão do uso da máscara melhor nas comunidades, né? Se aboliu as máscaras, por exemplo, de pano para profissionais, tinha que se utilizar a máscara PFF2, então você já vai, pelo menos, orientando ali uma proteção, né, de uma parte da população. Então, isso foi possível, né? E, claro, muito treinamento para os profissionais de educação e muita orientação para as crianças, né? Então, lá, todos os dias, vai um profissional lá explicar sobre a questão da Covid, aquela coisa toda, que a gente não está vendo acontecer aqui no estado, né? As escolas recebem os protocolos, entendem ali, muitas até discutem com os pais, olha, recebemos esses protocolos, vamos tentar seguir, mas há escolas e escolas. Há escolas que conseguem fazer isso muito bem, ótimo, e há escolas que não têm o mesmo entendimento, né? Então, por exemplo, situações onde os professores vão para uma reunião, aí porque estão só os professores, não tem as crianças, aí eles tiram as máscaras, coisas que não tem muita lógica. Então, temos sim países que fizeram isso e deram certo. Outra questão importante, a vacinação, né? Os Estados Unidos é tão heterogêneo em termos de utilização de máscaras, distanciamento, etc., quanto nós. Embora eles tenham números assim, hoje controlado de mortes, mas andou muito próximo ao Brasil, né, um tempo atrás. Só que eles entraram numa campanha de vacinação maciça, eles já estão praticamente controlando isso no país, e a gente está muito, muito longe. Então, existe essa diferença também. Países europeus, Estados Unidos, estão controlando a doença com a vacinação, o Brasil não tem isso. O Brasil está muito longe disso. Mesmo o estado do Rio Grande do Sul, que é um dos estados mais avançados, se a gente pegar quem tomou segunda dose, é o quê? 6%. É nada, né? Considerando que é muito mais a população do pessoal acima de 60 anos, é praticamente nada. A força de trabalho que está ali dos 20 aos 60 anos não está vacinada, né? Então, isso nós precisamos. Precisamos ter as campanhas de vacinação. Quando você está com isso andando, aí você pode pensar, bom, então vamos reabrir, vamos, né, levar as crianças para a escola e etc. Muita gente diz isso, olha, mas o comércio está aberto, não sei. É situação muito diferente, porque no comércio é muito menos pessoas. Você vai para fazer algo pontual, você vai ficar 15 minutos, 1 hora, no máximo que seja. Não é uma sala de aula com 4 a 6 horas, com várias pessoas naquele ambiente, largando os aerossóis naquele ambiente, e a partir de um dado momento no estado, um número elevadíssimo de pessoas que volta a circular, porque não é só a escola, é o transporte escolar, é o transporte coletivo, é o trem, é o ônibus, etc. Né? Poucas são as crianças que vão de carro. Poucas são as escolas com uma infraestrutura adequada para manter um bom distanciamento. Outra coisa, você tem as crianças em sala de aula, quem vai ficar olhando a criança para que a criança não bote a mão no rostinho, na máscara, para que ela não faça aglomeração, para que ela faça distanciamento, para que ela não fique gritando, rindo, sei lá, muito alto, porque a gente expele mais gotículas assim, né? É o professor? Quer dizer, toda a sobrecarga que um professor tem de fazer aula, de cuidar de uma turma, de cuidar da sua família em casa, dos seus entes queridos, preocupado com a doença, ele ainda vai ter que dar essa atenção, então, para uma turma com várias crianças, né? Então, eu acho que está faltando as pessoas olharem para esse lado também.
É muito fácil a gente querer a volta às aulas, né, e tudo, é muito importante. A coisa é toda muito complexa e a gente precisa olhar para esses fatores aí também. Melissa, muito obrigado pela tua participação aqui comigo. Eu que agradeço. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Halper, edição é de Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.